Palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos, companheiros, amigos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Está chegando um novo dia e aqui estou, neste início deste novo dia e desta nova semana, para continuar com a nossa série de meditações dentro da Palavra de Deus. Conforme já começamos na semana passada, estamos meditando no capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Na semana passada, nós meditamos dos versículos 1 até o 5, onde Paulo falou como deveria ser sempre o nosso comportamento, não é? Uns para com os outros e cada um de nós para com Deus. Nesta semana, vamos entrar aqui numa meditação muito mais profunda, num assunto muito mais profundo e complexo, que é o comportamento de Jesus, despindo-se de toda a sua pujança, de toda a sua glória, para se tornar um de nós. E Paulo aqui mostra o que é ser um verdadeiro exemplo de servo e de humildade, um verdadeiro modelo. Olha o que registra aqui, neste capítulo 2, o versículo de número 6, que, sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Gente, isto é muito sério, profundamente sério, por demais complexo. E isto nos traz uma série de situações sobre a natureza, a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você olhar em todas as traduções, você vai entender de maneira categórica que ele teve a forma de Deus. Isso quer dizer o quê? Que ele tinha a natureza de Deus. O profeta Isaías sobre ele disse que ele é o quê? Dentre tantos títulos ali de Isaías 9:6. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas olha como começa o versículo. Um menino se nos deu, um filho. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Não resta a menor sombra de dúvida de que o profeta estava falando de quem? De Jesus. O menino nos nasceu. O menino aqui é Jesus. É a sua parte humana. Mas quando este menino nasceu, olha o que diz o profeta, um filho se nos deu. Quando o menino nasceu, o filho já havia sido dado. Esse filho aqui já fala do seu lado divino, do seu lado Christos, isto é, ungido. E neste mesmo versículo, conforme já citei, Isaías diz duas coisas interessantes. Primeiro, ele é Deus forte. E no segundo momento, ele é Pai da eternidade. Isso quer dizer que ele é pré-existente. A eternidade não tem começo e não tem fim. E ele é o Pai deste negócio que se chama eternidade, que começo não tem. Então veja que isto é indubitável. Jesus sempre foi, é e será Deus. Agora, olha o que Paulo diz aqui. Para ele nascer,
para ele se tornar um de nós, para ele se tornar um ser humano, ele teve que se despir de toda esta sua glória, onipotência, onipresença, onisciência, imanência, transcendência, até a própria eternidade. Por quê? Porque ele se tornou finito. O que quer dizer isto? Tanto é que ele morreu. Se ele tivesse em toda a sua glória, ele morreria? Não, Deus não morre. Precisaria de nascer? Não, porque Deus já é pré-existente. É por isso que Paulo disse aqui, viu? Que sendo ele Deus, está escrito, tendo a forma de Deus, tendo a natureza de Deus, para ele se tornar homem, ele teve que se despir, ele teve que abdicar de tudo que era poderosamente eterno para se tornar um de nós. Imaginem o grau de humilhação a que ele se submeteu. De Senhor, ele passou a ser servo. De eterno, ele passou a ser finito, temporário, momentâneo. De um Deus autêntico, poderoso, inigualável, singular, ele passou a ser um simples mortal. O escritor aos Hebreus nos escreve dizendo que ele se tornou um pouco menor que os anjos. Olha só, anjos, criaturas sua, agora ele se torna menor do que a sua própria criatura. Anjos, se tornando igual a outra criatura que é homem, que foi tirado do pó da terra por ele, formado. E foi dele que veio o sopro em nossas narinas para nos tornar alma vivente. Foi Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Em João 1:1 está escrito, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E a partir do versículo 2 diz que tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nisto está incluído que eu e você, homem, ser mortal, que foi feito por ele. E agora, passado milhares e milhares de anos, né? Completando-se as plenitudes dos tempos, nascido sob a lei e nascido de mulher, Gálatas 4:4, nos vem quem ao mundo? Jesus. É o que João disse. O Verbo estava com Deus, que era Deus, se fez carne. Isso significa se tornou homem e habitou entre nós e viveu entre nós temporariamente por 33 anos. Agora, o que aconteceu? Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas ele teve que abdicar de tudo, praticamente. Deus se cansa? Jamais. Ele se cansava. Deus morre? Jamais. Ele morreu. Passou por essa humilhação. E que morte, né? Morte de cruz. Morte que retratava a maldição da lei. Deus é tentado? Jamais. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém, não pecou. Que exemplo, né, irmãos? Se ele foi capaz de tudo isso fazer, com a finalidade
da minha alma, da tua alma, alcançar, resgatar, perdoar, lavar e dar a condição de nos tornar filhos do seu Pai e irmãos dele. Dá para você imaginar a imensão deste amor, o tamanho deste amor? Não dá. Ele próprio falou estas palavras e o apóstolo João escreveu: porque Deus amou o mundo, olha agora a expressão, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse amor é tão profundo, é tão incomensurável, que não tem como dimensioná-lo, não tem como medi-lo. E o próprio Jesus, que é este amor de Deus e a expressão dele, ele próprio diz, olha, é como se ele estivesse falando assim, ó, o meu Pai vos amou de tal maneira que me deu para vocês. De tal. Essa tal maneira aqui foi uma maneira que ele, Jesus, encontrou para tentar nos explicar, nós, míseros mortais, que pouco entendemos. Ou melhor, né, nada entendemos sobre essa tão grande dimensão de amor divinal e sacrificial. Que incomensurável amor. Que inescrutável amor, isto é, que inexplicável amor. E a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira que ele abdicou, ele renunciou toda a sua glória para se tornar um de nós, para que assim ele tivesse a condição de, como um de nós, salvar a todos nós. E quando Paulo diz assim, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que isso significa? Sendo ele Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele está dizendo assim, ó, sendo ele Deus, ele não quis reivindicar esta condição de dizer, olha, eu vou ser homem, mas eu vou ficar com toda a condição de agir como eu quero. Se fosse assim, irmãos, ele não seria servo. E ao Pai não obedeceria como nós entendemos. Se fosse assim, irmãos, ele não morreria, porque Deus não morre. E ele teria que abdicar de tudo isto. Deus não sente fome, pois ele próprio é o pão. E Jesus teve fome. Lá na tentação, no deserto, lembra quando ele passou lá 40 dias e 40 noites? Está escrito. Terminado esses dias, ele teve o quê? Fome. Ele, como homem, precisava de se cansar, de descansar, né? Porque ele cansava. Vocês se lembram quando lá na cruz ele disse, tenho sede? Olha só. E vocês se lembram quando ele disse, quem tem sede, venha a mim e beba? Porque ele é a água da vida, ele é a fonte da água da vida. Na cruz ele disse, tenho sede. Olha que paradoxo. Isso prova a sua humanidade. Isto prova a sua fragilidade humana. Isto prova como ele abdicou essa condição. Ele se tornou limitado. Ele se tornou um de nós. A prova de tudo isto é que quando ele ressuscitou, já no momento de subir aos céus, no 40º dia pós-ressurreição, lá em Mateus 28, 18, ele disse, agora me é dado todo o poder no céu e na terra. Quando ele diz agora me é dado, quando ele ressuscita em corpo glorioso. Aqui agora desaparece todas as suas limitações terrenas de 33 anos que para trás ficaram. E se ele disse agora me é dado todo o poder,
automaticamente lhe foi restaurado toda a ciência, toda a presença, toda a imanência, toda a transcendência, toda a eternidade. Ele volta a ser o Pai da eternidade, ele volta a ser o Deus forte em sua plenitude. Então entendam que ele se humanizou, mas a sua essência divina ele jamais perdeu. Ele conhecia as pessoas, conhecia os corações, não é verdade? Então ele mostra lances interessantes, como no caso do dia da ceia, lembra? Quando ele disse aos discípulos para ir à cidade e encontraria na entrada da cidade aquele homem com um cântaro ao ombro. E bastava ele procurar aquele homem e tudo estaria certo. E, como ele disse, aconteceu. Vocês se lembram sobre o imposto que ele mandou Pedro ir lá no mar pescar um peixe, o primeiro peixe que ele pegasse, abrisse a boca do peixe que tinha uma moeda lá dentro. Olha só, olha os lances de onisciência, não é? E aqui enumeraríamos diversas passagens. Ele conhecendo os corações, ele sabendo de maneira precisa como agir na hora certa, no momento apropriado. Ele seguia à risca todo o planejamento do seu Pai. Vocês se lembram quando lá, preso, lá no Jardim das Oliveiras, que Pedro cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, e ele fez o milagre ali, ele pegou aquela orelha na terra e colou-a no seu lugar. Colou-a no lugar, não é? Ficou coladinho, ninguém nem comenta isso, esse milagre. Eles nem comentaram nada. Mas o que foi que ele disse a Pedro? Pedro, mete a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere com ferro será ferido. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos para me defender. Entretanto, para isto eu vim. 12 legiões de anjos, irmão, é mais de 72 mil anjos, porque uma legião de soldado romana, né? Uma legião de soldados romanos ultrapassava 6 mil soldados. Se um anjo já faz um estrago tremendo, basta ler lá no livro de Reis, né? Que numa noite um anjo matou para mais de 175 mil assírios, e 72 mil, em grosso modo, hein? Mas ele sabia para o que tinha vindo. Lá quando ele começou a suar gotas de sangue, ele disse, Pai, se possível, passes de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, e sim a tua. Olha ele aqui como servo obediente. E durante a sequência desta semana, estaremos chegando aqui no versículo onde o apóstolo diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, das mais terríveis. Aqui Jesus nos mostra o que é ser servo, o que é ser humilde. E tudo isso ele nos deixou como exemplo para que o imitemos e o mesmo façamos. Foi por isso que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Não teremos descanso em nossas almas se não conseguirmos ser mansos e humildes. Como ele foi, nós também seremos. Vamos imitá-lo em tudo. Sendo ele Deus, de tudo ele abdicou. Ele diz para mim e você agora, quem quer, olhe bem, ele não está obrigando, olha o que ele está dizendo, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Lucas capítulo 9, 22, 23 em diante. Então, irmão, do jeito que a tudo ele renunciou para exercer a missão que o Pai lhe confiou, isto é,
morrer para nos salvar. Para sermos salvos, também temos que, como ele fez, fazemos também renunciar, abdicar de toda a nossa pujança mundana, carnal, de tudo que é mundano, promíscuo, sensual, prazeroso, e termos uma vida piedosa, santa, bibliocêntrica, cristocêntrica, caminhando para o céu. Fica aqui a reflexão deste dia e deste princípio de semana. Sendo como Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não quis reivindicar isto. Ele sabia que tudo isto ele tinha que renunciar para em homem se tornar e salvar a cada um de nós. E que você também renuncie o que a Bíblia manda renunciar, para um dia você ter direito de no céu entrar e com ele para sempre morar. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a nossa gratidão, louvor, adoração. Que exemplo o teu filho nos deixou. Como ele a tudo renunciou. Que cada um de nós a tudo também venhamos renunciar, para um dia termos o direito de contigo estar, aí em tua glória celestial. Cura os enfermos e soluciones os problemas. Nos abençoe, ó Pai. Tudo isso eu te imploro, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia e uma maravilhosa semana na presença do Senhor, nosso Deus. Receba o meu forte abraço e a paz do Senhor.